Olá, amigo prevencionista, tudo bem com você? Vamos à nossa aula 3, procedimentos de medição na NHO 06 e estabilização dos termômetros. Essa aula é do módulo 2, estresse térmico por calor, reconhecimento do risco e insalubridade. Eu sou o professor Luiz Silva e estarei com vocês nessa aula. Os objetivos da aula: analisar os critérios e procedimentos para avaliação da exposição ocupacional ao calor que implique sobrecarga térmica ao trabalhador e explicar os critérios para estabilização do equipamento de medição de estresse térmico. Então, só para aguçar a curiosidade de todos vocês, o tempo de estabilização do termômetro não é 25 minutos, não é de 25 minutos, ok? Então, fiquem atentos aí que a gente vai falar sobre isso nessa aula. E eu também disponibilizo a todos vocês a referência bibliográfica que foi utilizada para a elaboração desse conteúdo. Vamos lá, então, depois de determinar os 60 minutos corridos, onde o trabalhador tem maior exposição, né, nós vamos fazer a avaliação quantitativa. No entanto, nós devemos ter alguns cuidados aqui, fazem parte do método de avaliação, né, e esses itens aqui estão na NH 06. Então, antes de iniciar as medições para determinar o IBUTG, a gente deve observar quanto ao equipamento de medição, a integridade física e eletromecânica do equipamento, né? Então, se você derrubou o equipamento caiu do tripé, ou você fez a locação e ele chegou danificado, né? Então, atenção a isso, a integridade física e eletromecânica do equipamento, porque isso pode interferir no resultado, né? Sem contar, pessoal, que algumas vezes esse termômetro ele é exposto a uma temperatura elevada e acaba danificando o próprio termômetro, né? E principalmente ali o medidor, onde eu tenho a placa, né, com componentes eletrônicos. Então a gente tem que ter atenção com relação a isso. E na estabilização do termômetro a gente pode detectar, caso não seja algo ali aparente, visível, né, que esse equipamento não está conseguindo apresentar um valor de resposta adequado. Próximo item que a gente tem que olhar, segundo aqui, a suficiência de carga das baterias para o tempo de medição previsto. Sempre carregue o equipamento em 100% da bateria, né? Já aconteceu comigo uma vez em uma avaliação para uma perícia, então eu levei o equipamento, né, no período da manhã, fiz ali as minhas medições, só que eu realizei mais medições do que eu tinha previsto, né? E eu cheguei em uma empresa e daí a bateria já estava acabando, né? Então eu tive que carregar o equipamento antes de partir para a medição. Então é legal sempre ir, sim, é importante isso para você não ter problemas, carregar a bateria do equipamento. Se a calibração atende aos requisitos apontados no item 7.1 dessa norma, né? Fala sobre aqui a calibração, né, do equipamento em um laboratório, né, uma calibração reconhecida em um laboratório acreditado. Então eu coloquei aqui embaixo o item 7.1 para a gente dar uma olhadinha nele. Ó. Como tem que ser essa calibração? Os dispositivos de medição de temperatura devem ser periodicamente calibrados por laboratórios acreditados pelo Inmetro para esta finalidade ou por laboratórios internacionais, desde que reconhecidos pelo Inmetro. A periodicidade de calibração deve ser estabelecida com base nas recomendações do fabricante, em dados históricos da utilização dos dispositivos que indiquem um possível comprometimento da sua confiabilidade, em critérios que venham a ser estabelecidos em lei ou normas legais. A calibração também deve ser refeita sempre que ocorrer algum evento que implique suspeita de dano, como a queda do equipamento, por exemplo, ou uma exposição elevadíssima, né? E você acredita ali que pode ter danificado seu equipamento ou comprometimento do sistema de medição. Continuando, quanto às questões que a gente tem que observar no equipamento de medição. Nós temos que observar a necessidade da utilização de cabo de extensão, como na imagem aí, pessoal. Né? Tem alguns equipamentos, são modernos, né? E eles já não utilizam nem cabo. Tem ali uma comunicação, né, o wireless, algo bem interessante. Né? Mas para que serve isso? Os termômetros, né, como nós estamos demonstrando, estou demonstrando a vocês aqui na imagem, ele vai ficar no tripé, né,
E esse conjunto de termômetros no tripé, ele vai ficar no local onde o trabalhador realiza atividade, próximo à fonte de calor, por exemplo, a um forno, né? Uma temperatura elevadíssima. Você deixa os termômetros lá. E você vai esticar um cabo, pessoal, né? Esse cabo vai se comunicar com o medidor. Então aqui a gente vai ter o equipamento apresentando os valores de temperatura para cada termômetro, né, que estarão ali próximo da fonte de calor. Isso para não danificar o equipamento, né? Então a NHO ela prevê esse tipo de situação. Próximo item que a gente tem que observar é a umidificação prévia do pavio, que deve ocorrer de imediato, por capilaridade, quanto à sua extremidade inferior entrar em contato com a água destilada. Então, no termômetro de bulbo úmido natural, né, nós vamos colocar a água destilada naquele reservatório e o termômetro vai ficar no centro. E a gente vai inserir, né, esse cordão de algodão envolvendo o termômetro. E por capilaridade, ou seja, a água, né, ela vai umedecer de baixo para cima, onde ela tem contato com esse tecido, né, ele vai por capilaridade umedecendo todo ele. Então essa umidificação prévia do pavio deve ocorrer de imediato, antes de você começar a fazer a medição. Temos que observar também a necessidade de substituição do pavio e da água destilada no início de cada medição em função da sua sujidade. Isso pode comprometer, né, o resultado também. Então, terminou uma avaliação em um local onde pode ter contaminado, substitui o pavio, substitui a água destilada, em seguida vai fazer a medição naquele outro ciclo de trabalho que o trabalhador exposto, né, ele realiza dentro dos 60 minutos corridos, ou você troca, né, esse conjunto antes de fazer uma avaliação de um outro trabalhador. Mas a gente sempre precisa avaliar isso. Se a água destilada e esse cordão, né, esse cordão de algodão, se eles estão sempre limpos. Agora, pessoal, quanto à conduta do avaliador. O avaliador deve, conforme a NHO 06, observar, né, o seguinte: evitar que seu posicionamento e sua conduta interfiram na condição de exposição sobre a avaliação para não falsear os resultados obtidos. Se necessário, utilizar avaliação remota por meio de uso de cabo de extensão ou por outros dispositivos que permitam leitura à distância. A posição, né, do técnico de segurança, do engenheiro de segurança, daquele que está fazendo a avaliação, pode interferir no resultado. É uma barreira física, pessoal, né? Então ele não pode ficar, por exemplo, né, entre a fonte de calor e o termômetro. Em uma avaliação a céu aberto, ele não pode fazer sombra no termômetro, né? Então tem que considerar isso também, observar isso, a posição do avaliador. Devemos também evitar obstáculos entre os equipamentos de medição e a fonte, tais como a presença do trabalhador, a fim de não causar interferências e erros nas medições. Adotar as medidas necessárias para impedir que o usuário ou qualquer terceiro possa fazer alterações na programação do equipamento, comprometendo os resultados obtidos, né? Então é só o profissional que vai ter ali vai ter contato com o equipamento, e durante a medição é ele quem vai manusear, né? Ele quem vai ter contato, né, com o equipamento e vai obter os valores. Então a gente não pode, por exemplo, né, fazer com que um terceiro movimente o equipamento. Ele pode, por exemplo, né, colocar a mão no pavio, retirá-lo, né? Enfim, uma pessoa inadvertida pode manter contato com o equipamento e acabar comprometendo, né, principalmente após um período de estabilização, né? Então estabilizou o equipamento, a gente não pode mais interferir no ambiente, né? E isso pode mudar o valor vai mudar o valor do resultado, né, que vai ser obtido pelo medidor. Continuando na conduta do avaliador, levando em consideração o que nós falamos agora, uma pessoa não advertida, né, ter contato ali com o equipamento, né, a gente precisa informar o trabalhador que está sendo avaliado o seguinte: essas questões estão no NH 06. A medição não deve interferir em suas atividades habituais, devendo manter sua rotina de trabalho. A gente precisa falar isso ao trabalhador antes de começar a fazer a medição.
Devemos falar também ao trabalhador: o equipamento de medição não pode ser tocado ou obstruído. E o equipamento de medição só pode ser removido pelo avaliador, né? Então o trabalhador não pode pôr a mão e falar: deixa eu posicionar esse termômetro 1 metro para trás, porque está me atrapalhando aqui na minha atividade. 1 metro, pessoal, já vai interferir pode interferir no resultado. Eu estou aumentando a distância, o calor irradiado vai ser diferente, né? Então esse é um exemplo. Por isso, a NH 06, né, pede que a gente faça essas recomendações ao trabalhador que está sendo avaliado. Vamos lá, vamos começar a falar aqui sobre o tempo de estabilização. Ó. Conforme a NH 06, as leituras das temperaturas devem ser iniciadas após a estabilização do conjunto na situação térmica que está sendo avaliada e repetidas a cada minuto. A gente vai ver tudo isso com calma, tá? Mas vamos lá. O que a NH 06 está dizendo? Não pode fazer a medição sem antes estabilizar. Por exemplo, quando você utiliza um termômetro de mercúrio, né, para fazer uma medição da temperatura corporal, você não precisa estabilizar? Esperar estabilizar, né? Você inclusive consegue em alguns termômetros, né, seja ele ali graduado ou um digital, você vai observando ali o valor da temperatura vai aumentando e daí ela estabiliza, né? Eu tenho um termômetro digital em casa, por exemplo, vou fazer a medição da temperatura corporal dos meus filhos, né? E a gente coloca o termômetro, né, na criança e você tem que esperar ali com ela paradinha, né, quietinha, esse período de estabilização. Então, com o termômetro, pessoal, para avaliação ocupacional é a mesma coisa. A gente precisa esperar o termômetro estabilizar para ele considerar o valor da temperatura que é real. Né? Vou dar um outro exemplo. Você pegou o equipamento, acabou de tirar do seu carro e você transportou ele no banco da frente. Né? Ele dentro da caixa dele, ali tudo mais no banco da frente. Só que está muito quente, você colocou o ar-condicionado a 18 graus e viajou durante 1h30 para chegar no local de avaliação. Como é que vai estar o termômetro? Né? Quando você abrir a caixa para pegar ele, você vai sentir o termômetro gelado. Né, o globo ali do termômetro gelado, né, por conta do ar-condicionado do carro. E daí você já tira dali, monta, né, o tripé, monta os termômetros e põe para fazer a medição e já começa a anotar. Tá certo isso, pessoal? Não tá. A gente precisa aguardar o período de estabilização. E daí, sobre o tempo. Quanto tempo, afinal, leva para estabilizar? A NH 06 diz o seguinte: o tempo necessário para a estabilização do conjunto pode ser de até 25 minutos. Não é 25 minutos. O tempo é de 25 minutos. Não, é o que ela está dizendo? É de até 25. Pode levar até esse tempo. Então, espera-se que o termômetro leve 25 minutos para estabilizar. Considerando, né, e como diz na NH 06, esse tempo depende da diferença entre a temperatura de globo inicial e do ponto de medição. O termômetro de globo é o que mais demora para estabilizar. Né? Então, espera-se que em 25 minutos esse termômetro vai estar estabilizado. Né? E você, né, não é só esperar o tempo, a gente precisa considerar o que eu vou apresentar aqui a vocês dentro dessa metodologia. São algumas medições e essas medições têm que ter, né, uma variação dentro de um intervalo, né, de temperatura. Então, pessoal, não é 25 minutos, é de até 25. Se deu 25 minutos, você não conseguiu estabilizar esse termômetro, pode ser que ele está danificado, né? Pode ser que ele esteja descalibrado. Né? Então, eu recomendo que você não faça uma avaliação com esse termômetro se ele não for estabilizado em até 25 minutos. Como fazer, né, essa estabilização? Tá bom? A NH6 diz, né, que a gente precisa fazer uma avaliação a cada 1 minuto. Né? Então, como que vai funcionar isso? Ó? Devem ser feitas, no mínimo, 5 leituras, ou tantas quanto forem necessárias. 5 leituras, 1 por minuto, até que a variação entre elas esteja dentro de um intervalo de mais ou menos 0,4 graus Celsius. Então, para os 3 termômetros, sejam eles termômetro de globo, termômetro de bulbo seco, termômetro de bulbo úmido natural, os 3 termômetros não podem variar
Em 5 medições, 0,4 graus, para cima ou para baixo. Então tenho aqui um exemplo para mostrar a vocês como fazer a estabilização, né, conforme essa metodologia que é dada na NHO 06. Então, em primeiro lugar, o valor, né, de variância que a gente pode ter é de mais ou menos 0,4 graus Celsius. Vou deixar anotadinho aqui, né, para a gente sempre estar olhando aí para esse valor. Eu comecei a estabilizar o equipamento às 10 da manhã, nesse exemplo aqui, tá? Poderia ser, né, qualquer outro horário, depende da atividade do trabalhador. A gente já fez aquele reconhecimento dos 60 minutos de maior exposição. Eu coloquei 10 horas da manhã aqui, é um exemplo hipotético, tá? Percebam o seguinte, eu comecei a estabilizar às 10 e a primeira medição que eu fiz foi às 10h05. Por que isso, né? Pessoal, quando a gente acaba de colocar o equipamento, se a gente já começar a fazer as medições, né, dificilmente ele já estará estabilizado, né? Eu recomendo que você aguarde alguns minutos. Então você pode colocar o termômetro, deixar ele no local, né, montadinho, na área onde o trabalhador desenvolve a atividade dele, considerando a região do corpo mais exposta. E daí você vai pegar dados do trabalhador, você vai coletar ali algumas informações do processo de trabalho, tempo de trabalho, já deixa o equipamento estabilizando, né? Então isso faz com que você ganhe um tempo. De quanto tempo é necessário, né, para isso? Quanto tempo eu preciso para a estabilização? Aí negócio 6 diz até 25 minutos, mas na prática vai depender da exposição, né? Eu dei no exemplo aqui 5 minutos, mas tem atividades que talvez em 10 minutos já vai estar estabilizado, em 15 minutos. Né? Você pode aguardar alguns minutos antes de começar a fazer as medições, tá bom? Então vamos lá, às 10h05, aguardei 5 minutinhos e comecei a fazer as medições. Eu tenho aqui um valor para TBS, termômetro de bulbo seco, tem um valor para termômetro de bulbo úmido natural e tem um valor para termômetro de globo. Né? Então, às 10h05 eu obtive 34,3 no termômetro de bulbo seco, 26,3 no termômetro de bulbo úmido natural e 37,2 para o termômetro de globo. Então, se você deixou estabilizar 5 minutos e fez uma medição, esse valor a gente ainda não considera, tá? É errado avaliar desse jeito, apesar de que eu já vi gente fazendo assim, inclusive em perícias judiciais, né? Se alguém me perguntar, eu nego, mas eu já vi. Se eu estou como assistente, é uma possibilidade de impugnar essa avaliação, né? Porque não está atendendo o método de avaliação da Fundacentro. Então, deram esses valores aqui. O que eu preciso fazer? Ó? Lembram? São 5 medições, intervalo de 1 minuto. Então, eu vou usar um cronômetro, vou cronometrar 1 minuto. Deu 1 minuto, passou 1 minuto, ó, às 10h06 eu vou tirar outra medida. Então aqui deu 34,8, teve uma variação maior do que 0,4, né? Variou aqui 0,5, não está estabilizado ainda. No TBN teve uma variação aqui altíssima, né, pessoal? Deu 0,9, né? Isso. Então também não posso utilizar, tá certo? Próximo aqui, pessoal, nós temos o TG. Tivemos aqui também uma variação importante, maior do que 0,4. Também não vou utilizar essa medição, tá bom? Vamos lá, 10h07. De 34,8 foi para 35,9, maior do que a variação. O TBN de 27,2 graus Celsius para 27,9, maior também. O TG de 37,9 para 38,4. Veja que o TG é o que mais varia aqui, né, pessoal? Porque é o termômetro que realmente demora um pouquinho mais para estabilizar, né? 35,9 para 36,2 no TBS. Aqui a gente já tem o termômetro dentro da variância de 0,4 graus. Né? Então, ok, tenho aqui uma medição, né, dentro da variância, mas eu preciso de 5 nos 3 termômetros, tá bom? Então, vou deixar ticadinho aqui, né? Desse lado, ó, a gente tem aqui, do lado esquerdo aqui dos números, aqui já está dentro da variância.
O TBN, de 27,9 para 27,8, caiu 0,1 graus Celsius. Então, opa, aqui parece que já vai estabilizar, hein? E o TG? Pô, o TG ainda não, foi de 38,4 para 39,8. Esse ainda não deu certo. O TBS, de 36,2 para 36,5. Vamos acompanhar aqui o TBS até o fim, ó. Ele foi de 36,5 minutos depois para 36,6. Daí ele foi de 36,6 para 37, deu no limite da variância de 0,4, né? E ele estabilizou, pessoal. Vocês podem reparar aí que ele está dentro dessa variância de 0,4 graus Celsius, né? Então tá perfeito aqui, pessoal. Eu poderia até considerar aqui, ó, né, pro termômetro de bulbo seco, leitura 1, leitura 2, leitura 3, leitura 4 e leitura 5. Mas os 3 termômetros devem estar estabilizados ao mesmo tempo, tá certo? Então aqui não vai dar certo ainda, porque o TG, o termômetro de globo, ainda não estabilizou, né? Vamos dar uma olhada agora no TBN, ver quando ele estabiliza, ó. Então, de 27,8 ele foi para 27,9 dentro da variância. De 27,9 caiu para 27,5. 0,4 ainda está dentro da variância. 27,5 para 27,8 graus Celsius está dentro, né? Aqui também está dentro. Caiu 0,1 e caiu 0,1 outra vez, né? Então ele também estabilizou. Ele estabilizou junto ao termômetro de bulbo seco. Termômetro de bulbo seco, termômetro de bulbo úmido natural. Nesse exemplo, estabilizaram juntos, tá? Isso pode ser diferente, né, numa situação real, claro. O termômetro de globo, ele não estabilizou ainda. Olha aqui, ó. Ele foi de 39,8 para 40,3 às 10h09. Às 10h10, os outros já estavam estabilizados, né? Ele foi de 40,3 para 41. Opa! Aqui está dentro, né? Não está não. Deu 0,7. Próximo, de 41 para 41,6, também deu acima. De 41,6 para 41,2, aqui deu dentro. E de 41,2 para 41,1 aqui deu dentro também da variância, né, dessa tolerância de 0,4. Então, aparentemente, pessoal, ele estabilizou, né, ele começou a estabilizar aqui, ó, às 10h10, né, o termômetro de globo. Né, a partir das 10h10 ele deu dentro dessa tolerância de 0,4 graus Celsius. Né? Se eu tivesse aqui, por exemplo, o valor da medição das 10h14, provavelmente os 3 termômetros, né, já estariam estabilizados. Então, nesse exemplo, eu gostaria de demonstrar a vocês que não é só esperar alguns minutos e começar a fazer as medições. Muitas vezes não é esperar 25 minutos e daí fazer uma medição e considerar aquele valor. Esse procedimento está errado. Mesmo que você espere 25 minutos, é necessário fazer 5 medições e os 3 termômetros devem estar estabilizados, né? Então, 5 medições com intervalo de 1 minuto entre elas. Essa variação tem que ser de, no máximo, né, 0,4 graus Celsius, seja para cima ou para baixo. Agora, pessoal, verifiquem aqui essa tabela estabilizada, né? Então, aqui eu coloquei um recorte de 5 medições, uma por minuto, para ficar mais claro, né, como deve ser. Então eu coloquei aqui um outro horário, tá? Às 10h25 eu fiz a primeira avaliação nos 3 termômetros. 1 minuto depois, por exemplo, o TBS, ele teve uma variação de 0,1. Depois, das 10h26 para as 10h27, 0,1 também, subiu 0,1, desceu 0,1 e manteve. O termômetro TBS está estabilizado. Tá? O TBN começou com 27,9, caiu para 27,8, 0,1, né? Depois subiu para 28,3, ele subiu 0,3 graus Celsius, caiu 0,1 graus Celsius e manteve também. Não precisa necessariamente manter, né? Estando dentro dessa tolerância de 0,4, não tem problema. O termômetro de globo estava com 41,4, foi para 41,2, né, menos 0,2, foi para 41,3, subiu 0,1, 41,4, subiu 0,1 e subiu mais 0,1 para 41,5. Fiz as 5 medições
e a variabilidade dentro da tolerância de mais ou menos 0,4 graus Celsius. Algo que vocês têm que lembrar, esses valores de estabilização devem estar na sua ficha de campo. A gente precisa registrar esses valores, né, para comprovar que nós estamos atendendo esse método da NH06 para estabilização do nosso medidor, né, de estresse térmico. Muito bem, pessoal, olha só, para aquela avaliação que nós fizemos anteriormente, onde eu demonstrei a estabilização dos termômetros, né, eu coloquei aqui, pessoal, eu complementei, né, com algumas informações para ficar bem mais claro a todos vocês. Então, o que a NH6 diz? Né? Elas devem, essas avaliações para a estabilização, elas devem ser feitas no mínimo 5 leituras, ou tantas quanto forem necessárias, até que a variação entre elas esteja dentro de um intervalo de mais ou menos 0,4 graus Celsius. E os valores a serem atribuídos ao termômetro de globo, ao termômetro de bulbo seco e ao termômetro de bulbo úmido natural correspondam às médias de suas leituras obtidas no intervalo considerado. Então, atenção, ó. Eu não vou estabilizar e daí tirar um valor. E esse valor eu vou considerar, né? Eu vou considerar essa medida para cada termômetro, esse valor para cada termômetro, essa medição, e calcular o IBUTG. Não é isso. Essas 5 medições que eu fiz, considerando a variação dentro da tolerância, eu vou utilizar para calcular uma média. E daí é esse valor, né, o resultado da média aritmética simples, que eu vou considerar no cálculo de IBUTG. Então, olha só. Lembra que às 10h25 eu fiz a primeira medição, às 10h26 a segunda, às 10h27 a terceira, às 10h28 a quarta e às 10h29 a quinta? Né? E aqui eu tenho todos os valores, né, que eu obtive estabilizados. Então, o que eu vou fazer com esses valores, pessoal, das 5 medições? Eu vou calcular uma média das leituras. Então, eu vou ter uma média do TBS, eu vou ter uma média aqui, ó, do TBN e uma média aritmética simples, aqui um resultado média aritmética simples do TG, considerando esses valores que eu obtive em cada leitura. Então, o termômetro de bulbo seco tem uma média de 36,8, o termômetro de bulbo úmido natural tem uma média de 27,96 e o termômetro de globo uma média de 41,36. Por isso eu comentei que a gente precisa anotar esses valores na ficha de campo. Então você não pode ir anotando, né, no papel de pão ou vai acompanhando, né, de cabeça. Agora está dentro, né, do valor de tolerância, que a variação está menor do que 0,4 graus Celsius. Agora sim, não pode. Né? A gente precisa considerar a média dessas 5 leituras que nós fizemos, né, para comprovar a estabilização do equipamento. E vamos lá, pessoal, nossa hora da revisão em 1 minuto, tudo o que nós vimos de mais importante nessa aula. Então começamos vendo sobre os requisitos da NH06 para fazer as medições. Né? Então antes de qualquer medição, temos que avaliar a condição do equipamento, nível de bateria, necessidade de uso de cabos, a gente tem que avaliar também água destilada, o pavio de algodão, se eles não estão sujos, então fazer uma verificação no equipamento. Temos que garantir que ele está em boas condições, inclusive calibrado. Depois nós devemos olhar para a medição com o trabalhador, falar para o trabalhador o objetivo da medição, que ele não pode pôr a mão no equipamento, movimentar o equipamento, não pode ter nenhuma interferência entre a fonte e o termômetro. E por último, nós vimos sobre a estabilização dos termômetros. Então, o tempo de estabilização não é de 25 minutos, é de até 25 minutos. Se passar de 25 minutos, nosso medidor pode estar com problemas. Nessa estabilização, a gente vai fazer 5 medições. Cada medição, né, uma medição por minuto, né, e o intervalo, a variância entre essas medições, né, feitas nesse intervalo de 5 minutos não pode ser maior do que 0,4 graus Celsius, né? E quando ele estiver estabilizado, nós vamos fazer uma média dessas 5 leituras para cada termômetro e é o resultado dessa média aritmética que a gente considera na avaliação do IBUTG. Ufa, passou
do tempo, né? Mas essa aula aqui teve bastante conteúdo, então tudo bem, não tem problema. Finalizamos aqui a nossa aula 3, procedimentos de medição na NHO 06 e estabilização dos termômetros. Aula essa do módulo 2, estresse térmico por calor, reconhecimento do risco e insalubridade. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, encaminhe a sua dúvida ao professor. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima aula.